Formas, tamanhos, características. Você sabia que existe mais de 20 tipos de pênis? Vamos falar de alguns desses tipos agora neste vídeo. Olá, eu sou o Dr. Vitor Mello, biomédico especialista em estética e referência em harmonização íntima masculina. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para ficar sempre ligado com as melhores informações sobre saúde masculina. Hoje vamos explorar um tema fascinante, muitas vezes mal compreendido: os diferentes tipos de pênis. Assim como cada pessoa é única, os pênis também variam em forma, tamanho e características. Vamos mergulhar nesse assunto e entender melhor a diversidade do órgão sexual masculino. Os pênis podem variar significativamente em forma, desde os mais retos até os mais curvos. Alguns pênis têm uma curvatura natural para cima, para baixo ou para os lados, enquanto outros são mais retos. É bastante comum que a curvatura do pênis ou o lado que o pênis tende a pender esteja relacionada com o lado que nós posicionamos ao guardar na cueca. Então, se eu deixo o meu pênis mais para a direita, provavelmente ele vai pender um pouco mais para a direita. Para a esquerda, vai pender um pouco para a esquerda. Para baixo, é comum que o pênis tenha uma leve curvatura apontando a glande para baixo. No entanto, isso não significa uma patologia ou uma doença como a doença de Peyronie, ou Peyronie, ou Peyronie, que é uma alteração anatômica devido à formação de uma placa fibrosa. Essa placa fibrosa surge por conta de microtraumas, principalmente durante uma relação sexual em que o pênis não esteja com uma ereção completa. E aí, como forma de reação do organismo, acaba se produzindo a formação dessa placa fibrótica, alterando de maneira bastante importante a curvatura do pênis, de modo que até interfere nas relações sexuais, seja com dificuldade na penetração, dificuldade na ereção e dor no ato sexual. Neste caso, é uma patologia e não tem absolutamente nada a ver com as características individuais de cada pênis. Portanto, se o seu pênis tem uma leve curva para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, ou é mais retilíneo, fique tranquilo, cada pênis tem a sua característica em relação à curvatura. Assim como forma, obviamente os pênis têm características particulares em relação a tamanho. Alguns, obviamente, são mais curtos, menores, mais compactos, outros são mais longos, mais volumosos. Tem o pênis que não é tão longo, mas é mais grosso, tem o pênis que é mais longo, mas não é tão grosso, é um pouco mais fino. E a gente divide basicamente o pênis em duas grandes características, dois grandes grupos: o grower e o shower. O grower é aquele pênis que, quando ele está descansando, está em repouso, ele é menor, mas quando fica ereto, ele desenvolve um tamanho muito maior em relação ao seu estado de repouso. E o shower é aquele pênis que dificilmente ou pouco muda de tamanho em relação ao seu estado flácido para o estado ereto, né? E muitos homens, obviamente, têm uma grande preocupação com o tamanho do pênis. Tanto é que o nosso grande carro-chefe aqui da clínica é o overpaint. Nós trabalhamos muito para a satisfação dos homens em relação ao tamanho. Mas o que é um tamanho normal de pênis, né? Isso varia muito. Primeiro, se você se satisfaz, se sua parceira ou seu parceiro estão satisfeitos, isso é o mais importante. Segundo, nós temos, obviamente, algumas medidas que consideramos dentro da normalidade. Então, o que não seria normal, sempre entre aspas, porque o normal é bastante relativo de acordo com o estilo de vida e a vida sexual de cada um. Então, um pênis, para ser considerado fora do padrão, ele tem que ser menor que 4 centímetros no estado flácido em esticamento ou menor que 7,5 centímetros em estado ereto. Então a gente presta mais atenção nessas medidas. Já adianto que nunca tive nenhum paciente com essas características aqui na clínica, mas caso você
seja um desses pacientes, um desses homens, existem recursos para aumentar e trazermos o mais próximo possível o tamanho do pênis para a média, né? Além de formas e tamanhos, os pênis também podem ter características únicas, como a presença de veias proeminentes, a cor da pele, textura da glande e a presença de rugas ou dobras. Então é bastante comum muitas vezes o paciente questionar por que a pele do corpo é mais clara e a pele do meu pênis é um pouco mais escura. Existe de fato em muitos pacientes essa diferença de coloração. É simplesmente uma presença maior de pigmento de melanina na região íntima. Outra questão que os pacientes me trazem será que se eu fizer overpaints, preencher, as minhas veias vão sumir, o meu pênis vai entortar ou vai desentortar? O procedimento ele visa principalmente o engrossamento do pênis, sem alterar essas características principais. Obviamente, se for um paciente um pouco mais envelhecido, mais maduro, acima dos 50 anos, muitas vezes esse escurecimento tende a ser mais acentuado. E após o procedimento, como há um processo de hidratação intensa da pele, porque é isso que o ácido hialurônico faz, o paciente pode perceber um clareamento da pele. Óbvio que esse não é o grande objetivo da técnica, mas pode ser que o paciente observe isso como se fosse um rejuvenescimento cutâneo, já que o ácido hialurônico, além de fazer o esticamento, ele faz uma grande hidratação da região íntima ou da região em que a gente aplica esse ácido. Concluindo, os pênis são tão diversos e únicos quanto as pessoas que os possuem. É importante reconhecer e celebrar essa diversidade em vez de comparar ou julgar. Cada tipo de pênis é perfeitamente normal e saudável e não há padrão único de beleza ou funcionalidade. Eu agradeço você por explorar conosco os diferentes tipos de pênis e se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho das notificações e ficar sempre por dentro sobre a saúde sexual masculina. E até a próxima!